Olá, boa noite, Hare Krishna. Hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial que está falando com a gente lá dos Estados Unidos e ela vai contar um pouco sobre a experiência dela, né? Agora em Harvard, que é onde ela está estudando. E muitas pessoas já a conhecem e a gente vai dar as boas-vindas aqui a Radha Shakti. Nós vamos fazer algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas também para fazer para ela, por favor, sintam-se à vontade em perguntar. Ela vai falar um pouco sobre como que foi esse processo de ir para lá, como que funcionou. São várias coisas assim bem interessantes, né? E a questão dela estar lá e como é que é visto, né, o papel dela lá e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho para vocês, quem não conhece, Radha Shakti, também conhecida como Roberta Medeiros, é praticante de Bhakti Yoga há 12 anos, formalmente iniciada na tradição Gaudiya Vaishnava por Chandramukha Swami e membro do projeto Krishna West. É formada em Ayurveda pela Brahma Yoga Vidyalaya, atuou com medicina natural e terapias. Fez graduação em História e atualmente cursa mestrado em Teologia e Filosofia Comparada, focado na tradição Vaishnava em Harvard. Então, vou colocar aqui para vocês a vinheta e vocês deem as boas-vindas a Radha Shakti. Lembrando que nós estamos transmitindo pelo canal do Facebook, estamos transmitindo também no YouTube e no Instagram. Então, por favor, deem o seu like, compartilhem, para podermos engajar os vídeos no YouTube. É bem importante a presença de vocês com o engajamento de like, ok? Então, muito obrigada a todos vocês. Olha ela! Boa noite! Boa noite, prazer estar aqui. Obrigada, Cristina Morrini, pelo convite. Seja bem-vinda. Bom, eu tenho várias perguntas para fazer para você. Estamos muito curiosos para saber sobre o seu trabalho aí, seus estudos. E eu vou começar com uma pergunta bem simples, tá? Primeira coisa que eu queria saber o que despertou em você o desejo de estudar em Harvard? Como que surgiu esse estalo assim? Eu vou para Harvard. E aí? Não foi bem assim. Então, o que eu percebi é que nessa trajetória com a consciência de Krishna, estudando Bhagavad Gita, apresentando, buscando entender melhor, conectando com outras temáticas atuais e o Krishna West mesmo, o papel do Krishna West nisso foi muito grande. Eu vi que eu já estava meio que, o meu pensamento já estava estruturado academicamente, assim, eu já estava pensando de uma forma acadêmica, mas eu não estava inserida no ambiente acadêmico. E aí, quando eu me dei conta que eu já estava fazendo, de certa forma, um trabalho, uma pesquisa, uma investigação, uma apresentação mais acadêmica da nossa tradição, eu falei, bom, agora, para isso se tornar assim, bem mais palpável e sustentável, só falta eu continuar o que eu estou fazendo com o respaldo de alguma universidade que deu respaldo para isso, né? Que diga, é isso aí mesmo, bora fazer. Então, aí eu decidi aplicar para o mestrado, e eu tenho a formação em História, mas já fazia muito tempo que eu era formada, e aí eu comecei a procurar professores e áreas focadas na filosofia indiana, e na Bhagavad Gita, assim, não tava com muita esperança de achar algo sobre a tradição Vaishnava no Brasil, assim, são poucos, assim, são alguns devotos espalhados em alguns cantos, mas são muito poucos. E no Rio Grande do Sul também não achei nada, assim, só focado em filosofia grega, filosofia na Europa e tudo mais.
E aí, quando eu percebi que o meu alvo, do que eu realmente queria dialogar, não tinha no Brasil, aí eu até falei para a Tia Deva assim, Tia Deva, desisto, vou começar a olhar as universidades nos Estados Unidos, porque eu fiquei horas e horas e horas lendo currículo Lattes aqui e não achei nada que eu realmente queira fazer. Aí a Tia Deva me falou assim, finalmente o banho de água fria caiu, aconteceu, assim, finalmente caiu na real, assim, ele me falou que ele já estava falando, olha aqui, em vez de olhar aí, olha aqui. E eu, não, vou olhar primeiro aqui, porque como é que eu vou mudar para os Estados Unidos? Isso é loucura, não vou olhar primeiro aqui. Aí, realmente, assim, depois de ter me convencido de muita pesquisa de que não ia dar, aí eu comecei a olhar as universidades nos Estados Unidos. Aí eu olhei dezenas e dezenas de universidades, e uma delas era Harvard, e tinha sânscrito, tinha vários pontos positivos, assim, que era um programa viável, assim, para mim. Eu tinha como aplicar para esse programa, eu tinha os números, né, necessários, assim, para aplicar para esse programa. E aí ele entrou dentro de um grupo de aplicações. Eu apliquei para várias universidades e Harvard era tipo, vamos tentar, né? Vai que, assim. Mas sem muita esperança, porque o percentual de entrada era 1%, 2% dos aplicantes, assim, né? E aí tem um percentual específico para estudantes internacionais, assim, não é aleatório, né? É um número específico que já tem separado para estudantes internacionais. Então era uma coisa que eu queria bastante, porque o programa era bom, tinha bolsa para o programa, porque não adianta o programa ser bom e não ter bolsa, mas era um tiro no escuro, assim, vamos ver se vai dar, não vou botar muito coração, porque senão a decepção pode ser grande, né? E aí, no fim, deu certo. Então, Harvard não era meu alvo inicial, assim, ele foi se tornando uma possibilidade quando eu vi que era algo real, assim, porque a gente tem essa ideia de que é algo muito irreal, né? Mas deu certo. E como que foi esse momento de aplicação? Quanto tempo que demorou isso? E e com incentivo, né, de Acharya Deva, assim, o que mudou na sua visão a partir desse estímulo dele? Diminuiu o tempo de pesquisa, que eu tinha que pesquisar universidades, programas, professores. O incentivo e a ajuda de Acharya Deva ajudaram a que esse tempo fosse um pouco reduzido, assim, porque do momento que eu decidi até eu aplicar, levou 6 meses. E até eu vir, levou 1 ano. Mas dá o direcionamento, sabe? Que nem ele falou assim para mim, olha a Universidade da Virgínia, olha o programa de sânscrito que tem lá, tem fulano de tal na universidade tal. E ainda assim eu tive que passar dias inteiros pesquisando, mesmo com o direcionamento dele, assim, né? Aí eu falava para ele, olha, Tcheredev, eu selecionei essas 15 universidades. Aí ele falava, essa é muito boa, essa é mais ou menos, essa é não sei o quê, esse fulano de tal é muito bom, esse aqui não é tanto. Aí ele ia me dando um norte, porque é outro mundo, né? E é tipo assim, é tipo um clubinho. A galera do hinduísmo, assim, nos Estados Unidos, é um clube. Não é tanta gente assim, sabe? É bem restrito, assim. E a Tcharadeva conhece todos eles. Então era tipo... É tipo a gente falando dos devotos no Brasil, assim, né? Um clubinho, assim. Aí é bom, né? Porque aí você fala com ele, ele conhece todo mundo, então ele sabia bem das direções, né? E é bom que eu podia dizer também, assim, o Dr. Resnick me falou de você, eu cheguei até você porque ele me falou de você, né? Aí a pessoa sabia, o professor sabia que não tinha caído, assim, de paraquedas, assim. Que legal. Bom, e até você chegar aí foi um processo, né? E agora aí, como é que é estudar, né, assim, estudos Vaishnavas de religião em uma instituição como Harvard? Como é que assim é para você e de que forma que os professores, os colegas recebem a sua identidade como praticante, como Vaishnava? Então, essa pergunta tem várias dimensões, assim, bem ampla. O Harvard Divinity School é uma... Você tá aí? Você sumiu aqui para mim, só para... Tá. Tá aí, tá. Eu não... Vocês estão vendo a Cristina Morrini, pessoal? Não, é só para ficar só você mesmo na tela. Tá. Beleza. Não, tá. Eu achei que você tinha caído o Wi-Fi. Tá certo. Não, tá tranquila. Tá certo. Então tá. O Harvard Divinity School é uma escola nem um pouco assim, eles tentam não ser sectários, eles trabalharam em cima disso, são muitas décadas remodelando e debatendo
como que eles iam abordar a religião dentro desse departamento, porque todas essas escolas de teologia nos Estados Unidos, elas começam com uma missão cristã, no caso, né? E depois elas, no século XX, elas vão se remodelando, e uma vai abrindo aqui, outra vai abrindo ali, aí começa a ter uma outra tradição, e outra, né? Começou principalmente com o budismo e o islamismo, que foram as tradições, assim, que realmente foram dando abertura para essas escolas, e o Harvard Divinity School foi a primeira escola dos Estados Unidos que realmente deixou de ser, assim, uma escola de teologia cristã e passou a ser uma escola de estudos acadêmicos religiosos. Então, ela é um modelo, assim como Yale, Chicago também, mas é um modelo para todas as escolas, assim, de universidades Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e tudo mais. Então, é uma variedade de pessoas que têm direcionamentos diferentes e tradições. Então, tem pessoas que têm essa postura confessional, né? Que a postura confessional, no caso, você faz parte de uma tradição, então o professor é islâmico e ensina islamismo, o professor é budista e ensina budismo. Você também vai ter, por exemplo, professores que não são cristãos ensinando cristianismo, e vai ter professores que não são budistas ensinando budismo. E da mesma forma funciona com os alunos. Você vai ter alunos que são ateístas, que não têm uma tradição específica, ou que são espiritualistas de forma geral, ou alunos que têm uma tradição ali que é confessional, no caso, né? Eu venho dessa tradição, estou pesquisando essa tradição, meu foco é essa tradição específica. Vai ter casos de pessoas que vão trabalhar com religião por motivos muito diferentes. Tem um colega meu que ele é da Índia, mas ele mora na Califórnia, e o projeto dele é sobre luto. Então, ele tem todo um método de recuperação psicológica sobre luto. Ele está fazendo um programa bem específico, que é de 1 ano, não é exatamente um mestrado, mas é um serviço religioso público, assim, e ele já tem retiros e baseado no estudo da psicologia, né, sobre como que uma pessoa se recupera de processos profundos de luto. Então, ele está aqui no departamento do Harvard Divinity School, estudando e apresentando esse projeto dele. Então, assim, tem todo tipo de gente que se pode imaginar. Sobre eu ser da tradição Vaishnava, né, porque Krishnamurti ele trouxe umas 2, 3 perguntas, agora vamos conversar sobre isso, pessoal que está aí, assim, tragam seus comentários e pensamentos sobre o que eu vou trazer agora. Ninguém sabe o que é a tradição Vaishnava. Isso foi muito chocante para mim, assim. Na verdade, professores sabem, e vou dizer que nem todos. O que é muito assim, todo mundo sabe o que é hinduísmo, né? Ainda o cenário acadêmico não conseguiu superar esse termo hinduísmo, que é um termo que, como a gente bem sabe, é um termo pós-colonial inglês, que coloca todas as tradições da Índia num mesmo pacote, assim. E acaba gerando um monismo de tradições muito variadas que têm perspectivas completamente opostas, né? Assim, às vezes uma nem é monoteísta, a outra é monoteísta, e elas estão no mesmo pacote de hinduísmo, assim. Então é uma coisa bem complicada isso. E, enfim, eu acho que a academia em algum momento vai ter que superar esse termo, mas ainda não está superado, né? Existe o hinduísmo e existe o budismo, no caso. A tradição Vaishnava simplesmente é altamente desconhecida. Quem conhece a tradição Vaishnava normalmente teve contato ou com o budismo, ou com o ramo de estudos hindus, ou teve contato com algum professor de teologia comparada que foca em cristianismo e hinduísmo, e quando vai para comparar cristianismo com hinduísmo, a tendência é ir para o Vaishnavismo, porque é a tradição que mais consegue assim dialogar com o cristianismo. Então, daí a pessoa acaba conhecendo. Menina, tô chocada. Eu também fiquei muito chocada. Falar para você que eu conversava com as pessoas assim, dizia: eu sou da tradição Vaishnava, uma tradição monoteísta da Índia. Todo mundo, isso é hinduísmo? Assim, ninguém, não teve nenhuma pessoa que me respondeu que sabia o que era. Nenhuma pessoa. Menina, e você sabe que era até uma pergunta que eu ia te fazer, assim, né? Essa questão, assim, de se em algum momento na sala de aula, assim, se você se sentiu, assim, que essa tradição Vaishnava, que ela foi especialmente valorizada ou questionada. Então, assim, tipo, ninguém sabe. Não, é uma coisa, as pessoas associam com o termo hinduísmo, elas sabem que é algo dentro do hinduísmo. E, como eu disse, tem um professor ou outro que conhece bem, tipo, professores que são da área ou que pesquisam algo relacionado à área, sabe? Uhum.
Poxa, que interessante. Agora, uma coisa que eu gostaria de complementar sobre isso, por mais que as pessoas não saibam o que é a tradição Vaishnava, quando os recursos teológicos da tradição Vaishnava são apresentados, aí o pessoal fica, uau, a nossa... E eu já ouvi, tipo assim, uau, a nossa tradição não tem esse recurso, a gente não desenvolveu sobre esse assunto. E isso é muito legal de ver. Então aí isso daí é uma questão também assim de contribuição e de impacto, né, dentro do curso, porque aí você percebe ali que a sua presença ali como Vaishnava, ela vai contribuir de alguma forma para ampliar o entendimento sobre a tradição, você concorda? Com certeza, até para ela poder existir, né, no cenário acadêmico, assim, porque tem muitos debates, gente, que a nossa tradição desenvolveu muito recurso filosófico e teológico para falar sobre, e o pessoal está falando sobre esse assunto vastamente na teologia, só que sem os nossos recursos filosóficos, entende? Recursos que poderiam estar ajudando naquela conversa ali. Sim. Ó, tem uma pergunta aqui do Ojasvi que eu acho que é bem interessante, ó. Para aprender o que é Vaishnavismo, deve-se viver o Vaishnavismo para evitar a especulação da filosofia védica? De certa forma, a gente sabe que isso, qualquer tradição poderia dizer isso, né? Se você pensar assim, qualquer tradição poderia dizer, para viver o real islamismo, para viver o real budismo, você precisa não só estudar academicamente, mas você precisa vivenciar. Qualquer tradição diz isso sobre si. Acho muito importante a gente saber que algumas coisas que a gente acha que são únicas da gente, elas são tipo o padrão para toda a tradição. Que é uma coisa que eu tenho visto muito aqui também, essa coisa de achar que é único e que está presente em todas, assim, na verdade, sabe? Uhum. E, de certa forma, sim, né? A gente só conhece o sabor do mel comendo mel, não dá para lamber o pote, como o Prabhupada bem falou, e isso, a gente só vai ver a realidade dessa tradição praticando ela, que é o que a Tiradeva fala de uma ciência espiritual precisa ser praticada, né? Porém, existem debates filosóficos que a gente poderia contribuir sim, e não é sobre entender no sentido de essa tradição é genuína ou não. Uma escola como Harvard, ela parte do princípio que as tradições são genuínas. Ela não vai questionar se a tradição é genuína ou não. Eles não estão nesse local, assim, eles já partem do princípio que a tradição é genuína. É uma tradição consagrada, que tem muito tempo já, desenvolveu vários recursos teológicos e filosóficos, vários praticantes, pessoas que se desenvolveram, então a tradição é genuína. Então, isso não seria uma justificativa para que não estivesse no debate, nas conversas teológicas, sabe? Uhum. E num certo nível, sim, precisa praticar. Sim. E quais os temas aí dentro dos estudos têm te chamado mais a atenção academicamente? Então, vou mencionar alguns, que eu acho que é o que está em alta, assim, né? Digamos que esses pesquisadores do Harvard Divinity School, do Departamento de Sul da Ásia, do Departamento de Filosofia, que eles são grandes referências nas áreas que eles estão abordando, assim, eles são referências para além de Harvard, né? Uhum. E um assunto que está super em alta é ecoteologia. A trend do momento é ecoteologia. Tem várias trends acadêmicas. Que é tipo, o que a gente tem que olhar para esse mundo não implodir, assim, né? Ecoteologia, que é um assunto super importante, que as pessoas estão muito preocupadas qual é a resposta teológica que a gente deveria estar dando para a crise climática e o que religião tem a ver com a crise climática que a gente está vivendo. Então, esse assunto é extremamente relevante e permeia várias áreas, como direito, relações públicas, filosofia, engenharia, envolve muitos ramos, assim, juntos, sabe? É muito interdisciplinar. E também é importante no meio teológico e filosófico, porque alguma coisa está errada com a forma que a gente está vendo o mundo para a gente ter chegado nesse ponto da história, né? Segundo assunto que está bombando muito, é super importante, tem um professor indiano até que ele dá aula de filosofia do yoga no Harvard Divinity School e ele dá aula sobre espiritualidade e tecnologia. Então, como que as tradições vão se preparar e responder a essa revolução tecnológica de inteligência artificial que está tendo e como que a gente pode usar isso favoravelmente para servir as pessoas, para servir o mundo e tudo mais, né? Então, esse assunto está super, super em alta, assim, é uma preocupação muito grande, porque tá muito rápido, né? Então, você pode forjar essa live toda, quase poderia ser feita por IA, se duvidar, assim, poderia ser uma reprodução do meu rosto aqui falando, não necessariamente eu.
E existe uma preocupação com a autenticidade, né? Autenticidade de pensamento, autenticidade de discurso, autenticidade de personalidade, com essa questão da IA toda. Terceiro assunto que está super em alta é a questão do livre-arbítrio e agência pessoal, assim, em textos como Mahabharata e Ramayana. Agora eu estou falando de uma coisa bem nicho específico dos estudos de sul da Ásia, que eu fui no congresso que teve aqui, que é o maior congresso dos Estados Unidos de religião, e que vem gente do país todo, e um dos assuntos, assim, que foi super relevante era um debate se os Pandavas, por exemplo, se Arjuna tem poder de decisão na Bhagavad Gita, se ele realmente decide algo ou se ele é induzido por Krishna a agir de acordo como Krishna quer. Para a gente parece uma conversa muito absurda, mas esse é um assunto bem relevante para entender como que a alma se relacionaria com Deus numa perspectiva pessoal, já que Deus vai estar sempre certo. Então, como é que a alma vai existir na sua individualidade? E também sobre essas perspectivas, sempre está tendo, né? Debate se Krishna é o Supremo, ou o que é o Supremo na Bhagavad Gita. Tá? Assim, gente, é uma coisa impressionante. Está sempre rolando conversa sobre isso. Assim. Ai, que massa! A Bhagavad Gita, para quem estuda Sul da Ásia, para quem foca nas tradições do Sul da Ásia e no hinduísmo, assim, em geral, a Bhagavad Gita é um texto fundamental que está sempre presente. Bhagavad Gita, Ramayana e Mahabharata. Assim, o pessoal explora muito para entender qual é o discurso moral e ético que está ali presente e os conflitos morais e éticos que existem ali dentro e qual é a concepção de Deus. E quando eles puxam o carrinho para o lado do budismo e do impersonalismo, aí eles tiram Krishna como supremo e fazem uma outra interpretação completamente diferente. Eu vi uma apresentação que o supremo na Gita era o tempo, não era Krishna. Porque, assim, eu como uma Vaishnava vendo essa apresentação, escorreu lágrimas. Mas aí você pensa, quem é o tempo, né? Mas como, né? Tem todo um argumento longo, assim, que vai pegando verso aqui, verso ali, e no fim das contas, o que eu vejo, assim, é que quando a gente entra com o aspecto Vaishnava, ele vira um nicho de interpretação. Então, você acaba, ao invés de dialogar com a galera que tem uma conclusão mais impersonalista, você vai dialogar com o pessoal que já tem uma perspectiva mais Vaishnava. E isso é uma coisa que eu quero trabalhar em cima aqui, que é unir e tornar isso mais debate do que tão nicho separado, assim, sabe? Tornar uma conversação e não cada um no seu quadrado, assim, falando, defendendo o seu ponto de vista, né? Muito interessante isso. Mas me fala, dos diálogos ou encontros que você já viu, quais assim os que te marcaram mais até agora? Deixa eu só acrescentar mais um assunto. Eu falei 3. Sim, claro, isso. Muito importante, que se eu não falar é uma falha, porque está muito em alta mesmo. Eu falei ecoteologia, inteligência artificial e tecnologia, e livre-arbítrio e relação com Deus. E o quarto assunto que eu tenho que mencionar, desculpa, eu esqueci, mas é a questão de gênero. Qual é o papel das mulheres? E as traduções que têm abuso de gênero são traduções vistas muito mal, academicamente falando, assim. São traduções, é inaceitável no ambiente acadêmico abuso de gênero. Então está tendo muito estudo de gênero sobre o Alcorão, sobre a Bíblia, e aí está faltando sobre a nossa tradição. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode falar um pouquinho. Uma pessoa que pratica o cristianismo pode ser um praticante do Vaishnavismo? Me parecem existir pontos conflitantes. E aí? Olha, Prabhupada chegou a falar sobre isso abertamente. Ele falou que muçulmanos, cristãos, etc., poderiam tranquilamente praticar o Vaishnavismo. Ter uma perspectiva Vaishnava das suas próprias tradições. Porque o tipo de monoteísmo que a gente tem, ele realmente dá uma rebuscada na própria perspectiva sobre o monoteísmo em si. Ele tem recursos teológicos que ajudam a gente a enxergar o que é o monoteísmo de outras formas, porque a gente levou muito a fundo essa história de verdade absoluta. Então a gente entrou em tópicos, mas e se é absoluto é o quê, assim, né? Então os acharyas foram muito a fundo nesse aspecto. Então eles dão, assim, alimento, né, para a gente pensar
sobre aspectos das tradições monoteístas, como islamismo, cristianismo, que não foram tão a fundo no seu debate filosófico, sabe? Nesse sentido. Agora, sim, se você se aprofundar muito, você vai encontrar alguns pontos discrepantes, sim. Mas eu acho que é uma das tradições mais conciliáveis que tem. Né? Por exemplo, porque tem cristão que acredita em reencarnação e tem cristão que não acredita em reencarnação. Por exemplo, o espiritismo, que é completamente desconhecido aqui nos Estados Unidos e é totalmente conhecido no Brasil. Né? Uma tradição assim que todo mundo sabe o que é no Brasil, aqui ninguém sabe o que é. Então, assim, a gente tem esse recurso do espiritismo no Brasil que trata sobre karma, reencarnação, que o cristianismo protestante aqui vigente nos Estados Unidos não vai tratar sobre. Então, depende de onde que você é cristão e em que sentido você é cristão, né? O que você acredita sendo cristão, né? Já que é tão vasto assim. Né? Sim. Tem duas perguntas aqui da Krishna Bharia. Como você falou da ecoteologia, eu vou colocar essa primeiro, tá? Depois a gente volta na outra pergunta dela. Ela fala aqui, ó, e sobre esse tema de ecoteologia, o meio acadêmico consegue enxergar alguma perspectiva à alma nos animais e natureza? Esse é um dos pontos que vem sendo debatido desde o final dos anos 60, quando começou esse nicho de ecoteologia, porque começou com um pesquisador, o Lynn White. Em 1967, ele lançou um artigo muito polêmico que associava a ruptura que o cristianismo fez com as tradições anímicas, que as tradições anímicas eram essas tradições originárias, indígenas, pagãs, etc., que enxergavam essa presença divina na natureza. Então, a floresta não é só a floresta está permeada por elementais, por guardiões e etc. E todas essas tradições antes da colonização cristã, não estou falando só da colonização europeia, mas uma colonização religiosa que houve no mundo, elas tinham essa perspectiva anímica da natureza, que é tipo, o tigre não é só o tigre, né? Tem uma entidade presente no tigre. Então, ver a vida naquilo que não é humano, no caso, né? E esse pesquisador, ele fez uma relação entre como o cristianismo, rompendo com a estrutura sutil e energética do mundo externo ao humano, focando só na relação humano-Deus diretamente, assim, e colocando o homem como imagem e semelhança de Deus, assim, no centro, e a matéria como sendo ferramentas que Deus deu para o homem agir. E aí ele argumenta sobre essa ruptura anímica com a natureza e fala que isso foi um dos grandes problemas, a grande virada de chave ecológica na humanidade, foi essa colonização desse pensamento não anímico, destruir as culturas originárias anímicas da natureza. Tem muito questionamento sobre o trabalho dele, porque ele diz que o cristianismo foi o problema e depois dá o cristianismo como solução, porque ele era cristão. Então, ele basicamente estava tentando reajustar ali um erro no meio do caminho, mas dando ainda assim o cristianismo como solução. Mas o trabalho dele foi pioneiro e ele é a pessoa que realmente começou o ramo da ecoteologia. Depois dele, que esses debates começaram a acontecer em diferentes tradições. Um problema que eu enxergo é que, normalmente, esse debate ficou muito restrito ao cristianismo, né? E acho que outras epistemologias, como a Vaishnava, a indígena também é uma epistemologia que poderia ajudar muito nessa conversa, para poder assim responder a esses questionamentos ecoteológicos com uma epistemologia completamente diferente, que incluiria o aspecto da alma nos animais, na natureza e tudo mais, né? Mas é um assunto muito vasto, assim, e sim, isso é levado em consideração, não tanto como deveria ser, mas é levado. Ah, legal. Aí ela pergunta aqui também, olha, você já viu algum tópico de discussão aí sobre o Ramayana, principalmente sobre o segundo exílio de Sita Devi, como o meio acadêmico está interpretando a decisão do Sr. Ramachandra de enviá-la ao exílio? Eu não vi nenhum trabalho formal sobre isso ainda. Eu sei que tem, mas eu não consegui dedicar tempo para olhar, porque não foi o meu foco nesse semestre. Mas eu vi comentários por cima, assim, só comentários por cima. E o pessoal não gosta, não. Não é nada bem visto, assim. Muita gente fica. Porque você tem que entrar na epistemologia do texto, entender quem é quem no texto. Porque se Rama não é um avatar, não é complicado entender essa ação no final. Precisa aceitar o fato de Ramachandra e Sita Devi serem personalidades transcendentais para conseguir digerir e aceitar esse final do Ramayana. Faz sentido quando você coloca eles na categoria ontológica correta.
Mas muitos não vão fazer essa leitura, não vão colocar Rama e Sita na categoria ontológica correta, que são o supremo, né, em forma de casal. Aí fica complicado. Aí é um problema de gênero mesmo, é mais um assunto de gênero. E aí, falando sobre gênero também, né? E papel e protagonismo das mulheres no desenvolvimento das relações. O meio acadêmico aponta alguma religião como a mais avançada nesse ponto? Uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que o protagonismo das mulheres é evidente, pelo menos no departamento que eu estou, assim, no Harvard Divinity School, a própria presidente do departamento é uma mulher negra incrível, assim, maravilhosa, e é muito balanceado nesse sentido, homem, mulher e outras formas de relação com gênero também. Isso eu não vi problema nenhum nesse sentido, para ser bem sincera. Agora, se eles apontam para alguma religião como mais avançada nesse ponto, acho que não, acho que explicitamente não, na questão de gênero. Acho que uma tradição que tem sido muito explorada e que tem sido vista com bons olhos nesse sentido é o budismo. Assim, não estou dizendo que eles acham que ela é melhor nesse assunto, mas estou dizendo que ela é muito bem vista, de certa forma, e está sendo muito estudada. Em comparação com a nossa tradição Vaishnava, assim, não tem nem comparação. Todo o departamento de religião dos Estados Unidos tem uma seção só para budismo, com vários professores. Vários dos meus colegas entraram no Harvard Divinity School para estudar budismo. É tipo pop, assim, nos departamentos de religião. Super bem representado. Ai, que massa. Ó, ela falou assim que ela demorou para entender, eu acho que essa questão aí, né, do Ramayana aí, mas que graças a Tiaradeva ela pôde entender. Agora, falando a Tiaradeva também, vou fazer uma pergunta. Você sente que assim, essa abordagem dele, que dialoga, né, com a filosofia, academia, espiritualidade, isso aí tem influenciado um pouco assim o seu modo de pensar e as pesquisas, assim? O modo de pensar de Acharyadeva? O seu modo de pensar, se o modo de pensar dele, os diálogos dele, a abordagem dele influenciou você nessa sua decisão e tudo mais. Eu já tinha a inclinação bem clara, assim, tanto que fui eu que cheguei para ele e falei assim, Tiradeva, eu quero voltar para academia, e porque eu já tinha todas essas minhocas na cabeça desde a época da minha graduação, assim, a minha graduação eu tive um grande foco na questão religiosa na minha graduação em História, tanto que os últimos anos da minha graduação eu fiz todos os meus trabalhos de História focados em religião. E, no fim das contas, depois eu conheci o Vaishnavismo e vi que tudo fechava, assim, né? Que se encaixava muito bem os meus questionamentos com a tradição, só que eu não tinha juntado Lé com Cré, Vaishnavismo com academia, ainda não tinha juntado. E eu ia te perguntar se por acaso você, na época que você estava fazendo faculdade, você já conhecia já o movimento. Só no finaleiro, assim, nos últimos semestres, eu comecei a inserir o Vaishnavismo nos meus estudos de história, mas porque eu conhecia o movimento, né, no finalzinho da minha faculdade também. Mas sim, a Tiaradeva influencia diretamente, assim, na forma como eu olho aos trabalhos acadêmicos, sabe? Se eu vou ver uma palestra, se eu vou ler um artigo, que questionamentos que eu vou trazer em mente, assim. Porque a Tiaradeva tem uma clareza de pensamento muito grande e ele consegue pensar academicamente. Tem um tipo de pensamento acadêmico que são algumas perguntas e posicionamento que é muito específico. E particularmente eu me sinto ainda aprendendo isso, porque se você faz a pergunta errada, assim, você não vai para lugar nenhum. Você tem que meio que estruturar a pergunta certa e entender o que você está falando, entender o que você está perguntando, sabe? Até porque já tem uma linha de raciocínio pré-estruturada, assim, que você tem que entrar, se inserir e se encaixar ali dentro. Então, sim, a Tiaradeva me auxilia muito as aulas dele, os livros dele. Às vezes eu trago alguns absurdos aqui que eu vejo por aqui, ele dá risada, assim, a gente conversa sobre. Enfim, é bem bacana de ter essa troca com ele. Que legal. Então ele está sendo seu mentor intelectual e espiritual aí nessa sua Tanto que antes de eu passar as coisas para o meu orientador, eu passo para a Tiaradeva. Primeiro a Tiaradeva na prova, depois vai para o meu orientador. Poxa, que legal. Ó, a Cristina Bara fez uma outra pergunta, ainda falando sobre a questão de gênero, né? A minha pergunta sobre as mulheres é um ponto de vista histórico. Como foi a história de cada religião? De um ponto de vista histórico, como foi a história de cada religião? Qual é a religião menos machista? Foi menos machista? Então, Cristina Bari, isso é uma pergunta extremamente delicada e difícil,
Porque vou te dar uma resposta dando uns 10 passos para trás, assim. É o seguinte, Kali Yuga é um caos, né? Assim, a Charadeva sempre traz que religiões é uma coisa de Kali Yuga, porque, em geral, se a gente for explorar as outras eras, assim, e que a gente vê nessa linha do tempo dos textos védicos, o que existia era yoga, mais conexão, menos conexão, mas não existia uma disputa tão marcada assim da minha religião e a sua religião. Existia conexão com o Supremo, né? E quão mais conectado, menos conectado, e tudo mais. Então, Kali Yuga já é uma desgraça por si só, assim, nesse sentido, porque a gente tem essa estrutura de religiões, no caso. E para ser assim, sem pensar em cada uma das principais religiões, né, que também é um termo bem controverso, basicamente todas têm um histórico bem problemático em relação a esse assunto, porque Kali Yuga por si só marca a opressão sobre aquilo que pode ser oprimido, né? Então a gente oprime animais, a gente oprime a natureza, a gente oprime mulheres, as crianças, e tudo isso que pode ser abusado acaba sendo abusado em Kali Yuga. Então, assim, a gente vai ter uma história problemática em relação a mulheres no islamismo. Eu estou estudando o Alcorão em um dos cursos que eu estou fazendo, e tem muitas abertura de interpretação quando você olha para o árabe nos textos e tudo mais. Então, não é uma tradição intrinsecamente misógina, mas ela pode dar margem dependendo da interpretação, e a gente vai ver que tem muito a ver com a cultura local também. Quem é que está recebendo esse texto? Quem é que está comentando esse texto? Quem é que está falando e reproduzindo comportamentos baseados nesse texto? Que é o que muito acontece. O cristianismo, como a gente bem sabe, tem um histórico que, com segurança e sem exagero, posso dizer que é um histórico assim sangrento e assassino sobre as mulheres, extremamente problemático. E acho que as tradições da Índia são tradições que ainda tinham uma cultura de mais respeito para com as mulheres, porque tem uma estrutura teológica que consegue dar suporte para a equanimidade, né, para Samatwan, que é uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Então, agora, tradições, por exemplo, China, Japão e povos indígenas são culturas que eu não me arrisco a falar, porque eu não sei do histórico delas de trajetória em relação às mulheres. Mas o budismo e as tradições da Índia têm um histórico bem menos nocivo, principalmente antes da colonização britânica. Porque as pessoas ficam insistindo sobre a Índia, mas eu acho que tem que fazer uma marcação muito séria sobre o que era a Índia no período pós-colonizado pelos britânicos, no período medieval anterior, que é o período de Chaitanya, e ainda mais para trás, né? No período que Buda veio, aí vai indo cada vez mais para trás, quando Krishna veio. Então tem muitas etapas que a Índia passa nesse processo. E a gente tem que olhar para as tradições como é que elas eram antes da colonização, né? Por exemplo, os povos indígenas, como é que elas eram antes da colonização, porque isso interfere com toda a estrutura interna. É verdade. Poxa, é um trabalho assim que é muito muito delicado, né? Assim, e aí depende muito daquilo que você está estudando, qual que vai ser aquela interpretação, né? Mas agora vamos falar uma coisa. Agora eu vou falar de serviço, eu vou falar de trabalho. Ó, como que você assim vê que essa sua experiência em Harvard pode fortalecer as iniciativas como Krishna West no diálogo com o mundo contemporâneo? Como que você acha que você pode contribuir? Então, eu acho que com conhecimento e projetos que sejam conectados com a realidade social, assim, eu acho que o Krishna West tem um potencial muito grande para se inserir nos meios sociais mesmo, como movimentos sociais e também como estruturas educacionais. Eu acho que um dos focos da missão do Krishna West é a educação. Então a gente precisa se informar, entender, refletir, repassar esse conhecimento de forma que a gente possa elevar o nosso nível de consciência mesmo, que é um dos maiores problemas atuais que existem. Então, como isso vai se desenrolar, ainda está nas mãos de Krishna, não sei. Sim. Bom, por enquanto, seu trabalho aí é mostrar que o Vaishnavismo existe, né? Exatamente. Colocar ele na conversa para ver se a gente consegue responder os nossos problemas um pouco melhor, né? Porque se a gente for olhar, assim, a sociedade não está sabendo como responder os problemas. A gente teve essa COP30 aí em Belém, e assim, por exemplo, não se leva em consideração o veganismo e o vegetarianismo como uma possibilidade de solução para o problema climático, uma das, né? Um dos setores, assim.
porque todo mundo come, quem está debatendo o assunto come carne. Então, assim, a gente tem uma crise moral, e talvez eu acho que a tradição Vaishnava e o Krishna Oeste podem contribuir um pouco sobre autorreflexão moral, epistemológica mesmo, por que a gente só considera um vício da forma que a gente pensa nas soluções, sabe? As soluções todas vão indo para o direcionamento de não impactar lucro de grandes indústrias e não impactar sistemas de status e hierarquia social. Então, para conseguir entrar nessa zona obscura de pensar em responder de formas diferentes, não focando só em lucro e status, a gente precisa, por um lado, de uma purificação espiritual, porque é difícil, e, por outro lado, de possibilidade de respostas diferentes. Eu acho que o Vaishnavismo tem condições de dar respostas diferentes, sabe? Imaginação moral. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para você, ó. Se debate sobre o Krishna histórico? Olha, não vi nada até agora ainda sobre, só Krishna como uma figura espiritual, assim, transcendente mesmo. Não vi sobre falando de Krishna como não sendo uma figura espiritual. Mas, semestre que vem eu vou fazer cursos focados 100% em, tipo, Upanishads, Krishna e cristianismo, e focado bem na minha área, assim, 100% focado na área. Então, quero ver como é que esse debate está acontecendo. Muito interessante. Agora, então, vamos falar um pouquinho do seu futuro aí. Você ainda tem um caminho ainda para percorrer, né? Então, acabou de começar. Quais são seus planos? Quais são seus planos acadêmicos e espirituais daqui para frente? Você está aí ainda primeiro semestre? Então, eu quero muito entrar no programa de PhD e preciso, assim, para dar continuidade, e quero virar professora universitária também. Claro que tudo isso pode ir mudando ao longo da trajetória, mas o pensamento inicial é esse. Por exemplo, a gente não tem nenhum curso no Harvard Divinity School sobre a Bhagavad Gita, né? Uma das principais escolas de teologia dos Estados Unidos não tem nenhum curso sobre a Bhagavad Gita. Quem dá o curso sobre o Upanishads é um jesuíta, então, assim, não tem nenhum Vaishnava apresentando a sua própria tradição, que eu acho que é uma coisa problemática, porque budista apresenta budismo, cristão apresenta cristianismo, cristão apresenta Vaishnavismo. Não tem Vaishnavas apresentando a nossa tradição mesmo, né? Alguém que é membro, assim, apresentando. Então, eu gostaria muito de poder atuar dessa forma. Mas, para poder atuar dessa forma, preciso ter um PhD e tudo mais. Então, é uma longa trajetória e vamos ver para onde que vai dar. São 2 anos aqui, 1 ano e 9 meses. No final, provavelmente, eu vou aplicar para o PhD, que era o programa que eu queria entrar desde o início, só que como eu não tinha sânscrito e vinha de um histórico acadêmico que não tinha relevância aqui em universidades como Harvard, Yale, Chicago, etc., e o PhD exige muito mais, então eu tive que passar pelo mestrado mesmo. Até para chegar mais preparada, né, e fazer um trabalho um pouco mais relevante, assim. Eu estou bem feliz de estar fazendo mestrado, na verdade. Agora está fazendo bem mais sentido para mim do que direto para o PhD. Mas e aí, até agora, assim, quais foram os seus maiores desafios, intelectual e espiritualmente falando? Muitos desafios, assim, junto com toda a bênção do processo, vem um combo de desafios, né? No início teve desafio cultural, de choque cultural, de vir sozinha, né? O Brahmarshi não tá lá, eu tô aqui, então relacionamento à distância. Vim sozinha para cá, choque cultural, choque financeiro também, porque é bolsa de mestrado. Já é um milagre ter conseguido uma bolsa de mestrado em Harvard, porque eles dão bolsa para PhD, não para mestrado. Mestrado normalmente é onde eles cobram para poder cobrir os PhDs que não estão pagando, no caso, né? Mas é uma bolsa muito básica, assim, então eu tenho assim, uma vida muito básica, muito simples. E ainda bem que quem morou no templo, né? As glórias da vida monástica, quem morou no templo sabe que é vida básica. Consegue viver com pouco, né? Exatamente, não tem assim, não tem drama. Mas choque linguístico, também tive um pouco do choque da linguagem, do inglês acadêmico, que eu nunca tinha experienciado o inglês acadêmico como agora. Uhum. E tempo também, porque Harvard é uma coisa assim muito intensa, a quantidade de produção intelectual, de leitura, de escrita é muito grande. É como um trem passando assim, se você perdeu uma semana, você perdeu uma quantidade imensa de trabalho.
Então, realmente faz todo sentido, assim, focar só nisso, sabe? É muito difícil você conseguir dar conta de um programa de pós-graduação numa universidade Ivy League, assim, dessas, sem estar focando só nisso. Porque aí você vai fazer um trabalho muito medíocre e não vai conseguir desenvolver nada, assim, nenhuma habilidade relevante, né? Uhum. E sabendo como é que é, assim, né, Harvard, essa vida acadêmica, assim, tão intensa, eu ia te perguntar como é que você está conseguindo equilibrar a sua vida enquanto pessoa, né, enquanto devota, enquanto Vaishnava, e essa exigência toda da universidade. Está sendo super desafiador. Eu ainda estou tentando, assim, estabilizar os pratinhos, assim, ainda estou me enxergando nesse novo cenário e tentando me adaptar, porque eu achei que, por exemplo, eu ia conseguir no templo todo final de semana, sem condição, assim. Eu moro numa cidade que é diferente da do templo, né? O templo é em Boston, eu moro aqui em Cambridge. Mas eu achei que na minha cabeça, tem o templo ali, eu vou todo final de semana eu vou ir. Não, eu consigo ir a cada 2, 3 semanas, eu vou uma vez, assim. Aí o legal é que, como que Shiva Swami, que é um sannyasi muito conhecido na Europa e nos Estados Unidos, ele está fazendo uma fellowship, ele tem um programa de monges de 1 ano, e esse ano agora é ele. Aí tem eventos aqui na minha cidade de diálogo interreligioso com ele presente, os devotos passam aqui, a gente faz um grupinho, vai para o programa e tudo mais. Então é bom porque já entra mais dentro da conversa e ele estando presente, o Vaishnavismo se torna também mais presente ainda, né? Mas é muito difícil de conciliar. Eu passo muito tempo lendo e no início eu achava que eu tinha que ler 100% do que eles mandavam, até que eu descobri que não é 100%, é tipo uns 70%. E aí eu relaxei, assim, porque eu percebi que ninguém conseguia ler 100%. Era só assim, se der, vocês leem tudo. Se não der, não, tudo bem, assim, faz com o que tu leu. Só que a cobrança é muito grande, assim, realmente é muito intenso. Tudo isso que falam é assim, sabe? E agora eu vou tirar 2 meses de folga no Brasil também para botar minha cabeça no lugar de tanta exaustão mesmo, né? Porque gera uma exaustão esse ritmo. Sim, sim. Bom, agora dentro dessa perspectiva, né, assim, você vai vir para cá, vai tomar um fôlego, né? Mas qual que seria o conselho, assim, você daria para outros devotos, né, para engajar, assim, para motivar outros devotos, especialmente mulheres, que eu acho que você está representando, né, a nós mulheres aí, né? Então, o que você daria de conselho para quem deseja trilhar esse caminho assim de acadêmico mais profundo? Eu acho que eu conheço, assim, tem tantas mulheres inteligentes no nosso movimento e altamente capacitadas, porque, querendo ou não, a nossa tradição, ela já meio que ela traz uma autonomia intelectual para o indivíduo, assim, a própria prática de Bhakti traz uma autonomia. Então, o povo é inteligente, né? E assim, consegue pensar filosoficamente, graças a Bhakti Yoga ser uma prática muito filosófica e Prabhupada ter dado tantos recursos filosóficos para a gente pensar, sabe? O mais simples praticante já tem um raciocínio filosófico mais rebuscado que muita gente, assim, sabe? Que está no meio acadêmico, eu digo. Então, acho que é muito uma questão de autoestima e perceber que isso é para a pessoa, sabe? Perceber assim, eu poderia contribuir com essa área, eu poderia atuar nesse setor, eu poderia contribuir, eu consigo pensar dessa forma, eu consigo produzir dessa forma, eu entendo a relevância disso, e depois a pessoa enxergar que ela é capaz de fazer isso, porque a maior parte das pessoas que eu converso sobre aplicar em universidades fora do Brasil e universidades muito disputadas, que têm percentuais baixos de aceitação, né, percentuais muito pequenos, assim, muito restritos, é uma questão de autoestima. Tá cheio de gente com currículo muito melhor do que o meu, assim, que tá achando que não tem condição de entrar, sabe? Simplesmente porque não considera válido tentar. Então, assim, às vezes a gente tem que só vender o nosso peixe, né? Eu lembro que quando eu estava me preparando para aplicar, eu estava tendo um suporte de uma mentoria muito boa que ajudava a traduzir documentos, botar no padrão americano, porque nada é o nosso padrão, nem o currículo, nem nada, tudo tem um padrão específico das universidades americanas, assim. Então, tudo tem que ser traduzido para esse padrão. E elas ajudavam muito nessa logística. E elas falavam muito sobre a questão de vender o seu peixe, sabe? Encontrar o seu ponto forte e saber apresentar ele para quem não te conhece, porque eles não te conhecem. Eles vão sentar e vão ver os seus documentos e vão tentar te ler
através daquele monte de documento que tu enviou, com um monte de informação aleatória sobre você, sabe? E, no fim das contas, eu acho que o sistema acadêmico internacional, ele é muito mais respeitoso com a individualidade humana do que o sistema acadêmico... desculpa, o Bramarte botou ali vender essa moça. Eu falei vender o peixe, né? Não fui muito... não fui muito ética aqui. Vender essa moça, então, pronto. Mas o sistema de aplicação e aceitação das universidades internacionais, ele é mais holístico. E no Brasil eu vejo que ele é muito voltado para número de publicação de artigos, para número de notas, e é uma coisa assim muito, você tem que produzir em excesso e receber muito pouco em troca, porque você vai ganhar uma bolsa ainda bem baixinha para fazer um trabalhão e que não vai ter tanta relevância a nível mundial assim, sabe? Não estou desmerecendo em nada o meio acadêmico brasileiro, é muito importante que a gente tenha pessoas que trabalhem aí dentro e fiquem aí dentro produzindo conteúdo. Eu só estou dizendo que a reciprocidade do sistema ela é muito diferente. Porque, assim, precisa ser sustentável, né, em termos financeiros, precisa ser sustentável em termos de respaldo profissional, o quanto que aquilo pesa, né, quando você comparar com outros currículos e tudo mais. E aqui eles fazem uma avaliação muito mais holística, não é só sobre números. Eu não tinha nenhum artigo publicado. As pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas eu não tenho nenhum artigo publicado que ganhei uma bolsa em Harvard, sabe? Porque eles não têm essa mentalidade que tem no Brasil acadêmica. Eles querem saber quem você é e o que você tem para oferecer. Se eles acharem que é relevante o que você tem para oferecer, que a sua trajetória faz sentido conectado com o seu propósito, eles vão te admitir. Por isso que é muito uma questão de saber se apresentar, sabe? E tem muita gente boa que poderia estar engajada e não acredita que poderia estar só por uma questão de autoestima. E acrescento uma coisa nisso, que é o fato da nossa tradição. Agora, com o Krishna Oeste, a gente está tendo esse reavivamento da importância de uma racionalização, de pensar a nossa cultura Vaishnava, né? Em termos de mulheres homossexuais, os votos, a gente pensar, questionar as roupas, a comida. O Krishna Oeste ajuda muito a gente pensar, que vem justamente da cultura acadêmica de Acharyadeva, né? Harvard influenciou muito Acharyadeva nesse sentido, positivamente, e criou esse projeto que justamente nos ajuda a pensar o que a gente está fazendo, que é o que se faz na academia, pensar sobre o pensamento, pensar sobre a prática, questionar isso, sabe? E a gente vindo dessa cultura, assim, antes do Krishna West, era um pouco anti-intelectual, né? Tem essa coisa meio fideísta que tinha no cristianismo, foi projetado dentro da tradição Vaishnava demais, que essa coisa da fé, e a fé cega é enaltecida como a melhor das devoções, assim, né? Isso é uma projeção cristã que a Acharyadeva alerta muito a gente não pegar esses padrões cristãos e projetar dentro da ISKCON eles, sabe? Porque a tradição Vaishnava é uma tradição de grandes pensadores, de pessoas que pensam, questionam, que têm liberdade intelectual, e não são simplesmente robozinhos assim da fé, a fé, sabe? E ele traz muito esse tópico, eu acho muito relevante, porque como a gente, assim, vamos pensar no nosso contexto, né? O Brasil é o país com mais católicos no mundo. No mundo, a gente é o número 1 de católicos do mundo. Então, é muito natural que dentro da nossa cultura, no Ocidente como um todo e no Brasil também, a gente projete um pouco desses padrões cristãos dentro da ISKCON, sabe? E como a gente não conhece esses padrões cristãos em termos racionais, assim, de saber nomear, entender o que é, a gente não enxerga eles. E acho que o Krishna West está sendo um grande antídoto para isso, sabe? Trazendo questionamentos e pensamento de forma que a gente possa se aprimorar. Perfeito. Agora me fala, como manter a humildade espiritual em um ambiente de alta performance intelectual? Me diz. Cara, essa pergunta é sensacional, porque, olha só, eu estava refletindo muito sobre isso. Eu tenho uma aula, uma cadeira nas segundas-feiras, que ela se chama Teorias e Métodos. Ela é uma cadeira que ela é obrigatória para todo mundo que entra. Então, tu entrou no Harvard Divinity School, não importa qual programa tu esteja fazendo, qual mestrado, se é PhD, o que é, tu vai ter que fazer esse curso obrigatoriamente. Então, tem, tipo assim, 100 pessoas, 150 pessoas nessa turma. E aí, uma das perguntas que mais apareceu foram vários professores que tem um professor titular, mas essa professora titular convidou vários professores para apresentarem as suas teorias e seus métodos, né, que é o nome da cadeira em si. E aí uma das perguntas que mais apareceu, e eu fiquei observando assim ao longo do semestre, foi essa, assim, que
Porque aquela pessoa que está ali, que é um professor, por exemplo, um professor de Velho Testamento em Harvard, ele vem de uma história cristã, e quando ele entra na academia, muita coisa mexe dentro dele em relação à sua própria tradição. Porque aí ele chega na igreja e vê que ele descobriu coisas que já não condiz mais com a ortopraxia, assim, com a prática do cristianismo que ele conheceu, no caso, né? E ele vai se aprofundando naquilo e vai descobrindo, assim, tesouros naquilo que ninguém vai se aprofundar. Só ele está se aprofundando, porque é literalmente a profissão dele se aprofundar. Só que tem a dimensão acadêmica e tem a dimensão religiosa, que o pessoal vai estar praticando sem querer se aprofundar, que vai estar trabalhando, vivendo a sua vida, e não vão descobrir aspectos específicos sobre isso. A Tcharadeva é uma pessoa assim, né? Ele, com a questão de Draupadi, etc., que é todo um bafafá e tudo mais, ele se aprofundou no Mahabharata academicamente falando. Então, ele descobriu coisas que, em geral, a pessoal não vai ter como saber se não se aprofundar, sei lá, 20, 30 anos. Tem que escutar ele, porque não vai acabar, não vai fazer isso, né? É muito trabalho. E aí perguntavam para esses professores, assim, eu fiquei observando, prestando muita atenção nesses momentos, porque eu pude ouvir respostas diferentes, né? Como lidar com esse conflito, que não é diretamente só sobre humildade, tem a questão da humildade, e se a gente tem Krishna, Deus, como referência, é sempre mais fácil a gente ser humilde, porque a gente sabe que o nosso valor não está ancorado na intelectualidade, ele está ancorado no nosso amor e devoção, que é um lugar que não tem como medir, assim, academicamente falando, né? Mas, além também da humildade, tem uma questão que é o conflito interno, que passa a existir naquele acadêmico que está pesquisando a sua tradição, com a prática da tradição em si, que é as coisas começarem a não fazer muito sentido em alguns momentos, né? E de todos, assim, diferentes professores que não ouviram a resposta um do outro, todos falaram que não tinham uma resposta pronta para isso, que ainda estavam tentando se entender e que era um conflito real, assim, e que às vezes era muito desconfortável e que tinha que meditar muito sobre o seu papel, assim, pessoal de contribuição, porque alguém vai escutar alguma informação nova para poder enxergar aquela tradição como dinâmica e não como morta, né? Porque tem um viés altamente conservador de olhar para as tradições e para as religiões, que é um olhar morto. A tradição morreu naquele último profeta, naquele último santo, naquele último Shaktaveshavatar. A tradição morreu ali, ela não tem vida mais, ela não é dinâmica mais, não existe debate mais, não existe mais nada. E essa perspectiva normalmente ela é agarrada pelos mais conservadores, assim, né? Mas quem vai ouvir vai conseguir ter uma abertura para enxergar que as tradições elas são dinâmicas, elas estão junto com Kali Yuga, o tempo vai avançando e as tradições vão respondendo de forma diferente a problemas diferentes que vão surgindo no mundo. Há 5.000 anos atrás, ecologia não era um problema. Hoje, ecologia é um problema. Há 5.000 anos atrás, quando Krishna veio, os asuras eram um problema. Assim, tinha outras problemáticas, né? Tinham outras questões a serem solucionadas, de reinos, de etiqueta, de moralidade, que não existe mais hoje. Hoje a gente tem uma outra configuração e ainda assim a gente tem os textos para responder a essa nova configuração. E assim como a tradição vai interagindo com o ambiente, ela vai também tendo que interpretar-se a si mesma de forma a poder responder esse novo contexto, né? Então, assim, esse conflito ele existe, ele vai continuar existindo. Sobre humildade, sempre orando para Krishna me manter sã, e porque sanidade, né? A Srila Prabhupada pedia proteção a Krishna por Maya, então quem sou eu, né? Maya pode me pegar a qualquer momento, tem que ter a certeza disso para poder se manter com os pés no chão, assim, e saber que o que Krishna realmente importa para Krishna é amor e devoção. Isso, na verdade, é um alívio, porque daí eu não preciso achar que Krishna está preocupado com o meu desempenho acadêmico. A nossa teologia é muito libertadora nesse sentido. É verdade. Bom, acho que a nossa live está chegando ao fim. Nossa, eu acho que eu ficaria aqui horas ainda, fazendo um monte de perguntas. Muito obrigada, Krishna Mohini, pelas ótimas perguntas. Muito, muito bom. Eu gostaria de te agradecer profundamente, porque, assim, veio trazer, assim, à tona realmente essa coisa, assim, de que quando a gente acredita em algo, né, e quando a gente acha alguém que também acredita na gente, né, que, por exemplo, a Tcharadeva,
né, que foi aí está sendo seu mentor, assim, de certa forma, a gente consegue alcançar horizontes que antes pareciam distantes, né? E quando a gente tem essa fé e a gente tem alguém que nos dá a mão, isso é algo assim que é muito importante, né? E nos dá muita força. Então, assim, que você continue brilhando aí, que você continue ecoando, né? Esse seu lado de aprendizado e de troca de saberes, que você possa, em um outro momento, também trazer mais coisas aqui para a gente, eu acho que foi um momento assim muito inspirador, né? E eu espero que realmente as pessoas que sintam-se inspiradas em buscar também esse conhecimento da mesma forma que você buscou, né? Que eu acho que é muito importante, muito válido. Então, assim, gostaria de agradecer você imensamente, gostaria de agradecer todos que participaram, todos que perguntaram, e que foi um diálogo, assim, muito legal. Eu acho que ela caiu, mas que essa conversa de hoje, que ela possa inspirar cada pessoa a reconhecer o valor do conhecimento, né? O valor da espiritualidade, do diálogo aberto, né? Que nós possamos construir pontes, entre a tradição, a modernidade, a fé, a academia, entre o que nós somos como almas e o que nós podemos nos tornar. Então, assim, te agradeço imensamente e te desejo tudo de bom nessa sua jornada. Muito obrigada. Desculpa eu cair aqui, que a computadora apagou. Mas muito obrigada mesmo. Esse suporte, assim, como instituição e sociedade, é muito importante, né? Porque a gente insiste que é muito importante o serviço devocional, a rendição e etc. E aí mudei de país sozinha, com pouco dinheiro, e aí a questão da sociedade espiritual se torna muito relevante, assim, como um suporte mesmo nesse sentido, né? Porque tem muitos desafios nesse aspecto. Eu acho que sobre isso que tu trouxe vai muito além da questão acadêmica mesmo, né? Qualquer pessoa que acreditar e tiver o incentivo necessário, apresentar para alguém que pode incentivar ela, né? Escolher alguém, assim, acreditar para dialogar, porque eu tive que acreditar que a Tia Deva ia me ver também de forma que, assim, aceitável, né? Quando eu cheguei para ele e falei assim, eu quero fazer isso, e ele botou toda a fé, assim, botou todo o carinho, a energia, a confiança, a gente chegar para quem a gente confia e ver que é uma pessoa que tem condições de dar esse suporte e se abrir e confiar no seu processo, seja a área que for, não precisa ser só acadêmica. E isso é uma questão para mim que foi um processo de confiança em Krishna mesmo, sabe? Essa questão da autoestima para você arriscar algo muito grande, que a gente tem essa ideia de que não vai dar certo, né? Mas às vezes simplesmente pode dar certo mesmo. Eu acho que como Vaishnavas a gente tem que às vezes se arriscar, pisar no escuro assim e ver o que vai dar. É isso aí, se joga que Krishna está cuidando, né? A Krishna Bharya falou que ano que vem você tem que voltar para uma nova live. Com certeza vai ter mais aprendizados ainda para compartilhar conosco, isso é verdade. Vamos fazer, com certeza. Ano que vem que eu vou entrar na minha área mesmo aqui. Esse semestre ainda nem entrei, então. Pronto, tá devendo mais uma live então para gente. Sim. Obrigada a Krishna Bharya e Mãe Shrimati que estão aqui nos comentários. Muito obrigada por terem participado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Hare Krishna. Boa noite. Boa noite.